Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física com a professora Lucinalva e o nosso assistente, o professor André. Olá, meus queridos, olá, Prolu. Vamos dar início à nossa aula maravilhosa aí para podermos falar de temperatura. Vamos nessa para nosso momento de exposição? Boa tarde, Santa Terezinha. Boa tarde, Itaguaçu. Sejam bem-vindos, queridos, para a nossa segunda aula de Física. Arizona, vamos que vamos, Arizona. Guirapá, Cocal, Pontal. Então, hoje eu já estou vendo aqui que nós já temos um monte de localidade, logada com a gente. Pessoal de Buritirama, Angico, Marrequeiro, Bom Jesus, Goiabeira, Vanderlei, sejam bem-vindos. Vamos nessa, dar início à nossa aula. Cabeludas, Junco, São José, eu acho, né? Santa Rita, Baixão. E nossa equipe de Física, sob coordenação da professora Raquel Aranha, e os nossos professores André Viana, de Cleia Oliveira, Lucinalva Borges, Luiz Odizo e Neide Pinheiro. Então, a aula de hoje, aula de número 2. Qual o tema da nossa aula? Temperatura e escalas termométricas. Certinho? Anotem aí para a gente poder dar continuidade. Então, assim, no nosso material de apoio, a página é 130. Então, vocês vão lá encontrar este assunto. E assim, o que faltar, vocês acrescentam lá como observação. Vamos nessa. Quais são os objetivos de aprendizagem da aula de hoje? Reconhecer os diferentes processos de mudança de temperatura presentes em sistemas naturais, utensílios domésticos e processos tecnológicos, como condução, convecção e radiação, descrevendo-os a partir dos modelos explicativos associados a cada um deles, e reconhecer os instrumentos e os processos de medição de temperatura ao longo da história da tecnologia, compreendendo a importância das medidas de temperatura e reconhecendo os impactos sociais de sua evolução. Muricy, aula passada nós fizemos o quê? Só uma sondagem e aqui nós destrinchamos como nós iremos trabalhar ao longo da unidade e do ano. Não teve nada para copiar. E tenho aqui uma mensagem de motivação para vocês. E que assim, vocês também já são assim bastante motivados, porque vocês que se deslocam aí das casas de vocês, que em média aí a distância ou a duração, certo? Para alguns a viagem demora, tem pessoas que demoram 1 hora, 2 horas para chegar até a escola. Então aí vocês estão o quê? De parabéns, e nós aqui só vamos o que? Reforçar cada vez mais. E a mensagem diz o seguinte: a vida é como andar de bicicleta. Para manter seu equilíbrio, você deve continuar em movimento. Então, assim, nós não devemos parar nunca, certo? Porque se nós pararmos, algo errado há conosco. Então, se a gente para, vai haver o quê? Um atraso, um retrocesso. Então, movimento constante. Arizona diz, se parar, cai. Realmente, cai, e para levantar desta queda, dura e custa muito. Vamos nessa. Iniciamos, certo? Falando de termologia. O que é a termologia? Qual o significado deste nome? Sabendo aí que os nossos nomes são de origem o que? Grega, latina. Então, termo significa calor,
e logia estudo. Então, a termologia que nós iremos falar aqui vai ser o quê? A parte da física encarregada de estudar o calor e seus efeitos sobre a matéria. Quais são as influências do calor, certo? Sobre a matéria. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa explanação do assunto, eu começo aqui com um vídeo. Temperaturas, slide aqui, na Bahia. Boa tarde. Choveu um pouquinho de manhã, deu uma refrescada, agora já tá aquele calorão de novo, né? Isso mesmo, Silvana, aquela chuva vapt-vupt. Boa tarde para você. Oi, Sodac. Boa tarde, tá aí. Boa tarde. Muito boa tarde para você de casa. Os ventos trouxeram umidade do oceano, por isso choveu hoje no início da manhã em vários bairros aqui de Salvador, mas foi jogo rápido. Nos 15 postos de coleta do INEMA foi registrado apenas 1 milímetro de chuva aqui na capital. O bairro onde mais choveu foi o de Pirajá. E o calor continua em praticamente toda a cidade. Vamos lá fora comigo, a gente mostra para você ao vivo, região do bairro de Brotas, aí imagens do céu azul, poucas nuvens no céu. Ainda tem previsão de chuva para hoje, mas é essa chuva rapidinha, chuva de verão. Acompanhe agora a previsão completa para os próximos dias aqui em Salvador. Hoje, quinta-feira, a semana já está terminando. Ainda tem chance de chuva, mas caiu para 30%. A mínima fica em 25, a máxima em 31 graus. Amanhã, sexta-feira, também pode chover, 30% de chance, mínima de 25, máxima de 31. Quem gosta dessa chuvinha de verão é o mosquito Aedes aegypti. A gente está na luta e você também deve entrar. No sábado, a possibilidade de chuva aumenta um pouco, vai para 40%, mas o sol também aparece e a mínima fica em 24, a máxima em 30 graus. Na região metropolitana aqui de Salvador e no interior do estado também pode chover hoje e no final de semana. A possibilidade maior de chuva é no norte da Bahia. Veja comigo aqui no mapa. Em Pindobaçu, que fica lá no norte, já está meio nublado por lá. A chuva pode chegar a qualquer hora. A mínima fica em 21 e a máxima em 31 graus. No extremo sul da Bahia também pode chover, mas aí é uma chuva mais rápida na pegada aqui de Salvador. E no Prado, destaque para a produção de banana. A mínima fica em 22 e a máxima em 30 graus. Por hoje eu vou ficando por aqui. Boa tarde para você de casa. Silvana e Sodac, até amanhã. Tchau. Até amanhã, Taíque. Então, meus queridos, vocês viram aí a questão em relação à temperatura, as mínimas e as máximas temperaturas que Salvador atingiu e algumas cidades do estado. Também tem influência da umidade, do ar, dos ventos, tá certo? Então é com base nisso aí, em temperatura, que nós vamos falar aqui na nossa aula. Falamos das temperaturas na Bahia, vamos falar também aqui em outros estados do Brasil. Então temos aqui, ó, que a temperatura pode chegar a 35 graus em Alto do Paraíso, no Roraima, nesta segunda-feira 2. Também pancadas de chuva podem cair à tarde e à noite no Vale do Jamari. Temperatura mínima varia entre 21 e 23 graus na região. Então eu pergunto para vocês, na região de vocês, qual a temperatura mínima e qual a temperatura máxima? E também a semana começa com sol e temperaturas elevadas em Santa Catarina. Sábado, em Mato Grosso do Sul, deve ter temperaturas em queda e tempo instável, diz quem aí mete, o órgão aí, certo, que faz da meteorologia. Também em todo estado pode chover durante o dia, de acordo com o órgão. Então, na capital, as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Em Camapuã, a mínima será de 20 graus e a máxima 31 graus. Nova Alvorada do Sul e Bela Vista, as temperaturas oscilam entre 19 e 29 graus. E em Corumbá, os termômetros ficam entre 25 graus e 33 graus. Então, vocês perceberam aí que entre a mínima e a máxima, as temperaturas são o quê? São bem próximas. Temperatura, quais são as regiões, certo, do Brasil em que a temperatura
cai muito, as regiões sul. Por quê? Porque faz fronteira lá com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, que são regiões o quê? Que tem neve, que faz bastante frio. Então as regiões do sul, certo? Eles têm a temperatura mais baixa e, por conseguinte, o que aí acontece? O sudeste acaba sofrendo maior a influência, certo? Dessas massas de ar que vem lá dos trópicos. Tá certo? Então, assim, o que é que vem a ser temperatura? Vocês ainda não me responderam. Qual a temperatura mínima e máxima aí das cidades de vocês? Eu sei que, por exemplo, a Chapada, certo? Durante o dia tem-se uma temperatura elevada e durante a noite a temperatura cai bastante, tornando o que? Bastante frio esses locais. Aqui a temperatura é sempre quente. Já vi aqui uma resposta de Rio Várzea. Então vamos lá. O que é que vem a ser temperatura? Então temperatura é o que? É a grandeza, certo? Física que mede o nível de agitação das partículas, que possa ser átomos, moléculas, íons, certo? E etc. Os gases que formam aí o nosso meio, certo? Agitação das partículas de um corpo. Então temos aqui duas imagens, certo? Então, a primeira delas, partículas mais agitadas. Então essa partícula está com uma maior temperatura. Então quando a gente tem uma temperatura elevada, o que acontece com as moléculas? Elas vibram mais, elas ficam mais agitadas. E temos esta outra imagem, certo? Partículas menos agitadas, com menor temperatura. E essa questão de maior temperatura, menor temperatura, eu associo aqui ao estado físico também. A de menor temperatura, nós temos o que? Por exemplo, um sólido, certo? Próximo também, em que as moléculas estão mais próximas. Então, estão mais próximas, estão mais concentradas, temperatura baixa. Então, nós temos um sólido. Elas em maior agitação, se eu comparar com o estado físico da água, elas vão estar o quê? No estado gasoso. As moléculas estão o quê? Mais afastadas. Por quê? Porque elas estão com maior energia. Então, essa maior energia é o quê? A agitação que elas estão. Certinho? Pontal. Anota aí rapidinho. Vila 3, boa tarde. Então, vocês já anotaram aí a definição de temperatura? Então, Goiabeira, seguindo aqui, o que é que nós temos? Medida de temperatura. Aí eu pergunto para vocês, qual instrumento que nós utilizamos para medir a temperatura? Goiabeira, Angico, Tamboril, manda aí para mim. Eu quero medir a temperatura corpórea. O que é que eu uso? Ok, Goiabeira, Morrinhos, termômetro Pro. Isso mesmo. Então, para medir a temperatura, nós utilizamos o termômetro. Então, vocês estão vendo na imagem aí, tem um termômetro. Esse termômetro, ele fica na rua. Então, algumas cidades tem aí relógio, termômetro espalhado. Por exemplo, aqui em Salvador, tem vários termômetros espalhados aí pela cidade. Na cidade de vocês tem termômetro para que vocês possam aí saber qual a temperatura naquele dia na cidade de vocês. Então aqui esse termômetro, ele está indicando que a temperatura está de 14 graus Celsius ou 48 graus Fahrenheit. Então aqui ó, esse termômetro pode se fazer a leitura em duas escalas. Então vamos lá, termômetro. O que é termômetro? Então vamos ver a definição de termômetro: instrumento utilizado para medir o grau de agitação térmica de um corpo, ou seja, a
temperatura. Então vai ser através deste instrumento, o termômetro, que nós iremos fazer, certo? A leitura desse grau de agitamento. Por exemplo, uma pessoa em estado febril. Então, às vezes, o que é que nós fazemos? A primeira constatação, certo? Para saber. A gente faz o quê? Ou encosta em uma pessoa e diz, nossa, você está quente, ou então coloca a mão, através do quê? Da sensação térmica. Mas, certo? A gente coloca a mão, vê que está quente. Mas para a gente saber o valor de quanto está, certo? A febre naquela pessoa, nós vamos fazer o quê? Colocar o termômetro. Alguém aqui sabe utilizar um termômetro? Goiabeira, Morrinhos, Centro-Sé, vocês sabem utilizar o termômetro? Como é que se utiliza o termômetro? Enquanto isso, vocês vão anotando. Ou simplesmente eu pego o termômetro, coloco embaixo do braço e tiro e faço a leitura. Ou eu tenho que colocar o termômetro e esperar. O pessoal de Ipirá está perguntando, depende do termômetro. Por que Ipirá? Guirapá está dizendo que sim. Como é que se utiliza um termômetro? Vocês já anotaram aí a definição de termômetro? Então vamos nessa, dando aqui continuidade. O que é que nós temos? O pessoal de Comprida, sejam bem-vindos. Vamos lá, continuando a nossa aula, certo? Então assim, temos, cadê? Acho que foi Pirá, falou, Pro, depende do tipo de termômetro. Eu falei, por quê? Não me respondeu. Mas temos vários tipos de termômetro. E já já a gente vai voltar a resposta ali de Pirá, certo? Então temos vários tipos de termômetro. Vou falar alguns aqui para vocês. Temos o termômetro clínico, que é esse termômetro aí que nós utilizamos para medir a temperatura do corpo humano. E Pirá vai estar me dizendo aqui, o digital vai apitar quando medir a temperatura. Mas ele vai apitar. Em quanto tempo ele vai apitar, Ipiraí? Simplesmente eu vou colocar embaixo do braço, ele vai apitar, ou eu tenho que fazer o quê? Eu sei que eu vou ouvir um som, certo? Para me sinalizar algo. Mas em quanto tempo? Então vamos nessa. O termômetro clínico, o termômetro a gás, tá certo? O termômetro a álcool. Temos também termômetros digitais, termômetro de radiação. Temos também termômetro de lâmina bimetálica. Então assim, qual que eu vou utilizar? Então cada termômetro desse tem um local assim específico a se utilizar. Vai depender de quê? Tem termômetros que vai ficar em um local com muita exposição a temperaturas elevadas. Então, o local que se tem temperaturas elevadas, não vai se usar um termômetro clínico, um termômetro digital. Utiliza aí um termômetro a gás. Tem também o termômetro de lâmina bimetálica, que é utilizado aonde? No ferro de passar roupa. Então, vocês observam que o ferro de passar roupa, ele é um aparelho utilizado para esquentar, mas ao mesmo tempo ele aquece um tempo, depois ele desliga. Aí depois ele volta, aquece e desliga. Por quê? Para manter também o que? A vida útil do aparelho, para ele não ficar o tempo todo o que? Ligado. Então a lâmina bimetálica ela vai fazer o que? Abrir para cortar ali a passagem da corrente, tá certo? Então temos aí alguns termômetros. Então vamos nessa. Pronto. Vamos responder aqui a pergunta de Ipiraí. Eu perguntei, como é que se utiliza o termômetro? Eles disseram, vamos colocar embaixo do braço e ele vai apitar.
minha imagem aqui, por favor? Simplesmente assim. Então, siga e me presta aí esse termômetro. Então, simplesmente, cadê minha imagem? Vou pegar aqui, certo? Simulando. Vou colocar. Coloco embaixo do braço o termômetro e tiro. Fez a leitura? Vocês que vão me dizer. Jogo rápido. Fez a leitura? Ou então, vou pegar o termômetro, vou colocar aqui, vou esperar. Vou esperar até apitar, como diz Ipiraí. Soar aqui um sinal sonoro. Certo? Cadê Angico? Não? Então me explica aí, Angico. Então aqui eu esperei alguns segundos. Soou um bipar. Então, quando foi? Por que que o termômetro bipou? Diz aí para mim, meu povo. Por que que esse termômetro bipou Santa Terezinha e Ipiraí? Porque ele atingiu o que, meu povo? Atingiu o equilíbrio térmico. Então a gente tem que deixar o termômetro um certo tempo para que a temperatura do corpo se igualar, certo? À temperatura do aparelho. Então as temperaturas ficaram iguais. O que é que acontece? O líquido que tem ali dentro do termômetro, ele vai dilatar, certo? Para os que tem, né? Ele vai dilatar, ele vai subir e aí a gente vai poder fazer a leitura. E tem os digitais que simplesmente é interno, certo? Isso aí, ele vai mostrar lá só o valor pra gente. Vai lá o valor da sua temperatura. Mas isso por conta de que? Ah, Santa Terezinha, por causa do equilíbrio. Ô Amanda, desce aqui um chat que passou aqui, só para dar uma lida. Teve alguém aqui que disse, vou esperar 3 minutos e ele apita. O pessoal lá de Capela, Ipiraí, tá me descrevendo tudo que tem no termômetro. Pronto, tem um botão para ligar e aí vai esperar, colocar, esperar marcar 0 grau, colocar embaixo do braço, esperar 3 minutos, pronto, e ele vai apitar. É isso mesmo. Então não precisa também tanto tempo. É isso, só que quando atingir, faltou completar Ipiraí. E aí Santa Terezinha completou a sua frase. Quando atingir o equilíbrio térmico. Aí a gente vai ouvir o sinal sonoro. Vamos nessa. Então, falando aqui do equilíbrio térmico, então anota aí a definição de equilíbrio térmico. Ó. Quando 2 ou mais corpos... Quando 2 ou mais corpos, certo, ficam em contato por certo tempo, suas temperaturas o que? Se igualam. Então, deixa eu sublinhar aqui, ó. Colocar de verde. 2 ou mais corpos. Então, não pode ser um corpo só, tá certo? Então, por exemplo, quais são os 2 corpos? O termômetro e o paciente. Então tá ali, 2 ou mais corpos ficam em contato por certo tempo, suas temperaturas se igualam. Então a partir desse momento que nós temos aí o equilíbrio térmico e nós vamos poder fazer a leitura no termômetro. Então assim, quando vocês colocam 2 corpos, vai esperar um certo tempo até o que? A temperatura dos 2 corpos se igualarem. Então, se você está lá com um termômetro e ele continua, certo? A dilatar e o líquido a subir ou então variar no digital, é porque não atingiu ainda o seu equilíbrio. Vamos nessa? Seguindo aqui. Acompanha aí. Cadê a Agrovila 3? O que é que nós temos agora? Então, como funciona o termômetro? E aí agora vocês vão dar show, vocês já sabem como que funciona um termômetro. Então temos aí, ó, algumas imagens de termômetro. Temos aí o digital mostrando a temperatura 36,6 graus, que é a temperatura em média aí do corpo humano.
Temos outro aqui que tem o líquido, que ele vai o quê? Dilatar. Quando ele aquece e dilata, ele começa a subir devido à pressão, certo? E o outro termômetro aqui também. Esse outro é de álcool. Agora, certo? Com base nessa explanação, vocês já sabem responder. É possível fazer uma leitura instantânea da temperatura de um corpo? O que é que vocês me dizem? Sim, não e por quê? Agrovila 3, Santa Terezinha, cadê Esdras? Camila, Isis, Itaguaçu, sim, ao tocar você percebe. Mas veja a pergunta. É possível fazer uma leitura instantânea da temperatura de um corpo? E do jeito que Itaguaçu, sim, ao tocar você percebe, mas eu quero dados numéricos. É possível saber se uma pessoa está com febre? Isso aí é até duvidoso, tá certo, Itaguaçu? Porque é a questão de sensação térmica. Isso, a questão varia de pessoa para pessoa. Tem gente que toca na outra e diz, ai, você está pegando fogo, você está muito quente. E com isso ele não está com febre. Mas tem outras que toca e diz, não, temperatura tá normal. Questão de sensação térmica. E para a gente saber se realmente uma pessoa está com febre, nós temos que fazer o quê? Usar um termômetro. Então, para vocês disseram... deixa eu ler aqui, baixão. Sim, pois percebe a variação da temperatura de um corpo com o ambiente. Vamos lá, meu povo. Não, teve um que subiu. Desce aqui, Amanda, por favor. Aqui, quietinha aí. Cadê Veredas? Às vezes, quando a temperatura do corpo está alta, a pessoa fica vermelha. Mas aí vai depender se a pessoa for muito clara. E aí, agitação ali, a pessoa vai ficar vermelha. Mas assim, tudo suposição do jeito que vocês estão me dizendo. Mas vamos lá. É possível, coloca o PIP aqui, por favor, fazer uma leitura instantânea da temperatura do corpo? Não, gente. Vocês viram que o termômetro, para ele poder dar um valor, certo? Exato da temperatura do corpo da pessoa, nós temos que fazer o quê? Colocar o termômetro e esperar o quê? O equilíbrio térmico. Então, assim, não é possível, por mais que a ciência ou a tecnologia esteja avançada e em constante avanço, não é possível fazer a leitura instantânea do corpo. Para fazer, certo? A leitura precisa-se o quê? De um certo tempo. Então, temos aqui, certo? Essa imagem termográfica, certo? Então, vai precisar de quê? De um certo tempo para se fazer a leitura do corpo humano. Até hoje, certo? Não tem aparelho que faça. Não sei, possa ser que amanhã, possa ser que mais tarde, futuramente, se tenha. Mas até o exato momento, não. E aí, como o Rio Varzinha falou, não, Pro, é necessário que os dois corpos estejam o quê? Em equilíbrio térmico. Isso mesmo, Rio Varzinha, vamos nessa. Escalas termométricas. Então, vocês viram que quando eu coloquei lá a imagem do termômetro, eu fiz a leitura de dois valores. Um foi 8 graus, se não me engano, Celsius, e o outro foi 18 graus Fahrenheit. Então, em um mesmo termômetro, certo? Duas leituras em escalas diferentes, Celsius e Fahrenheit. Então, vamos falar aqui nessas escalas, só o que?
um processo histórico, certo? Hoje nós não vamos fazer nenhuma transformação, tá ok? Então vamos nessa. Vocês conhecem esse aí? Muito conhecido de todos, e o nome dele está aqui. Então assim, a invenção, certo, do termômetro atribuiu-se ao matemático, físico e astrônomo Galileu Galilei. Então nesse período aí, certo, os cientistas, eles tanto estudavam filosofia, física, química, matemática, era tudo o que? Bem misturado. Hoje que está assim, tudo bem fragmentado. Também na área da medicina. Então a gente tem o corpo humano, então cada partezinha do nosso corpo humano está bem fragmentado, várias especialidades, vários especialistas. Pelo tanto de especialista, imagine aí, professor André, se coloca um paciente, certo? E todos esses especialistas para analisar esse paciente, imagine aí, milhares, muitos. Fica complicado, né? Com certeza. Então hoje está sim a nossa medicina e toda a nossa ciência, totalmente o que? Fragmentada. É que nesse período não, a pessoa estudava de um todo. Então vamos nessa. Em 1592, usando o que? Um tubo invertido com água e ar, criou-se o que? Uma espécie de termômetro, no qual a elevação da pressão exterior fazia com que o ar dilatasse e, em consequência, elevava o que? O nível da água dentro do tubo. Então aqui, ó, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Veja aí uma outra influência na temperatura. Vou grifar aqui para vocês. Ó, elevação da pressão. Então assim, a temperatura também sofre. Nós vamos ver mais tarde em termodinâmica, certo? Vocês vão ver, mas aqui vocês já percebem, ó, que esse termômetro, como que ele foi criado devido à elevação da pressão exterior, certo? Fazia com que dilatasse esse líquido e, em consequência, elevasse o que? O nível da água dentro do tubo. Então, diferença o que? De pressão. Então, assim, a pressão tem sim influência na temperatura, tá certo? Então, vamos nessa. Então, aí a primeira invenção deu-se a Galileu. E aí, o que é que acontece? Com o passar do tempo, certo? Os termômetros, eles foram o que? Melhorados. Deixa eu copiar, nada disso, goiabeira. Quando a gente postar a aula, vocês vão ter todos esses dados. Você vê aqui, ó, muita informação. Como é que eu posso deixar vocês copiarem? Aqui ia ser suicídio, ia passar a tarde toda copiando. Mas vamos nessa. Então, aí, Daniel Gabriel Fahrenheit, certo? Que fabricou um termômetro por dilatação de mercúrio. Então, ele já utilizou aí uma substância, mercúrio. E com isso estabeleceu o quê? Os princípios da termometria. Então, assim, para aquela época, o que é que acontecia? Muitos cientistas, principalmente na área da química, certo? Devido, assim, ao pouco conhecimento dos elementos químicos, então, principalmente Marie Curie e seu esposo, eles se contaminaram muito com esses materiais radioativos que eles trabalhavam. Então, aí vocês veem que Fahrenheit utilizou mercúrio. Hoje em dia, não se tem mais termômetro, certo? Utilizando aí o mercúrio, porque altamente contaminante, tá certo? Então, mercúrio, às vezes, o que é que acontecia?
o termômetro quebrava e muitas pessoas ficavam brincando. Você já brincou, André? Com o mercúrio? Já. Aí a pessoa, André, eu também já brinquei, certo? Então, por falta o quê? De conhecimento, né? A ignorância. Que ele faz o quê? Várias bolinhas. Então a gente pegava a pontinha da caneta, saía emendando e eles seguiam o rastro. Muita gente fez isso. Tinha aquele brinquedinho quebra-cabeça que ficava a bolinha de mercúrio para você colocar no alvo, colocar no meio. A gente já brincou muito. Quando aquele brinquedo quebrava, ficava aquela bolinha se espatifando, você tentando juntar. Era uma beleza, né? Mas a gente não sabia o risco que a gente corria em brincar com aquilo. Hoje a gente já sabe, deixa de lado, né? E assim, também hoje não é mais permitido, né, a fabricação com esses, porque aí também a gente tem vários órgãos, às vezes passam algum, né? Mas já tem órgãos que fiscalizam, principalmente brinquedos para criança, certo? Então a gente brincava muito, então aí ó, os termômetros já não mais são fabricados de mercúrio. Ele tem assim uma liga, certo, metálica, tem até o filme, como é? Exterminador do Futuro, que eles são feitos lá de mercúrio. Então vamos nessa. Então, o que foi que Fahrenheit fez? Ele estabeleceu os princípios da termometria. Então o que foi que ele fez? Adotou, certo? Para construir seu termômetro, a técnica que ele adotou é a mesma empregada até hoje e representou o quê? O primeiro passo para o estudo científico do calor. Então, calor a gente vai falar na próxima aula. Então, assim, dizem também que ele utilizou o quê? A temperatura corpórea lá da esposa para fazer relação entre as escalas. Então, o que foi que Fahrenheit fez aí para atribuir o valor à escala termométrica dele? Então, o termômetro de Fahrenheit, que Fahrenheit adotava como referências a temperatura de ebulição da água, a que ele fez o quê? Atribuiu o valor arbitrário de 212 graus Fahrenheit. E a de uma mistura, água, gelo, sal e amônia, a qual atribuiu o valor de 32 graus Fahrenheit. Então, aqui é o que? Ponto de fusão da água, certo? Então, se eu pegar isso aqui tudo, o que é que acontece? Então, a temperatura, certo, da água, ela vai baixar, vai congelar, certo? E aí, o que foi que ele fez? Comparando com outra escala, dividiu aí em 180 partes. O ponto máximo de ebulição, 212, e o ponto mínimo, 32 graus Fahrenheit, que é de fusão do gelo. Em 1742, o astrônomo sueco Andreas Celsius, o que foi que ele sugeriu? Que se tomasse o 0 como ponto de fusão do gelo e 100 como ponto de ebulição da água. Só que aí, muitas vezes, o que é que acontece? Como eu já falei para vocês, ponto de fusão do gelo e ponto de ebulição, aí eu falei que Galileu falou lá, pressão. Então, a depender, se nós estivermos, certo, ao nível do mar, o que é que acontece? Nossa água vai ferver a quantos graus? 100 graus. E a nossa água vai virar gelo a 0 graus. Então, ao nível do mar. Então, se for para um local, é La Paz, onde os jogadores vão, não é isso? De futebol, que às vezes tem aquela diferença de pressão, é isso? Pronto. La Paz, no Chile. O que é que acontece? Lá, certo? É acima do nível do mar. Então, o que é que acontece? Acima do nível, maior pressão, o ar lá é o quê? Rarefeito. Então, o que é que acontece? Maior altitude. O que é que acontece com a pressão e com a temperatura? Diminui a temperatura. Então, se estiver acima do nível do mar, lá a água não mais vai ferver a 100 graus. Para ferver, vai ser uma temperatura diferente. Para virar gelo, também vai ser uma outra temperatura. Tá certo, meu povo? Então, a pressão também tem influência na questão
da temperatura de fusão e de ebulição. Então, esses valores aí foram que adotados por Celsius. E temos um outro aqui, uma outra escala, a Kelvin. Então, assim, em 1832, Lord Kelvin descobre que a descompressão dos gases provoca o quê? Esfriamento. Então, vocês estão vendo aqui, vou grifar. Descompressão dos gases, diminuir a pressão, tá certo? Então, provoca o quê? Esfriamento. Então, quando você faz essa descompressão, o que é que acontece? O gás está ali em um recipiente. Você vai aumentar o volume, tá certo? Então, essas moléculas, elas vão ficar o quê? Mais afastadas. E aí, se cria, certo? Com isso, a escala de temperatura absoluta, cujo valor em graus equivale a mais de 273,16. Então, assim, a escala Kelvin, ela é calibrada em termos da energia. E como a energia é uma grandeza positiva, não existe o que? Temperaturas negativas nessa escala. Na escala, o que? Kelvin. Por quê? O que é que acontece? Se eu colocar aqui para vocês. O zero absoluto, que é o zero Kelvin, na escala Celsius, certo? Equivale a menos 273 graus Celsius. Então, assim, o que é que nós temos? Imagine, 0 Kelvin, menos 273 graus Celsius. Então, nesse valor de 0 Kelvin, ele sugere o quê? Que é uma temperatura em que quase não existe movimentação de moléculas, de micro-organismos. É um meio em que está quase tudo, se não tudo, paralisado. Então, o que acontece? Nessa escala Kelvin não existe valores negativos, somente valores o que? Positivos. Então, vocês estão vendo aqui essa comparação. Depois, certo? Na próxima aula, nós vamos aprender como que se faz esta transformação. E aí o pessoal de Parateca fala, Pró, grau Celsius antes era chamado de grau centígrado. Ok, Parateca, o que acontece? Que essa escala, como eu falei para vocês, varia o quê? De 0 a 100. Então é dividido em quantas partes? 100 partes. 100 partes o quê? Centígradas. Tá certo, Parateca? A unidade de medida em homenagem a quem? A Celsius. Foi quem fez o quê? O estudo. Foi quem provou cientificamente. Então, é 0 graus Celsius. Centígrada são as divisões, a escala centígradas, centímetros. Tá certo, Parateca? Então, vamos nessa. Vamos falar aqui algumas curiosidades, certas influências da temperatura na nossa vida. Então, assim, é de fundamental importância a temperatura, certo, no nosso planeta. Então, tenho aqui, antes, tenho um vídeo, certo, que diz o quê? Temperatura alta após período de chuva eleva preocupação com a dengue. Então, vocês vão ver no vídeo, depois a gente vai aqui no bate-papo. Olha a primeira influência da temperatura, logo com quem? Com o mosquito da dengue. Então, pergunto para vocês, vocês estão fazendo a parte de vocês em relação a não existir mais, a exterminar o mosquito da dengue? Ou simplesmente só estou fazendo na minha casa? Então, vou colocar aqui o vídeo. Veja só imagens da Lagoa de Araruama, em Cabo Frio, feitas
há pouco. Neste momento faz 31 graus na cidade de Cabo Frio, mas a sensação térmica é de 39 graus e subindo aí. A tarde promete, hein, ser um calorão. Mas e aí, é aí que surge uma preocupação. Depois daquela chuvarada toda e com esse calorão, as condições são ideais para o desenvolvimento do mosquito da dengue. Nesta semana, o número de casos da doença no Rio foi atualizado. São 62.507, quase 1.000 a mais que na semana anterior. E 20 pessoas morreram, entre elas 2 pacientes de Campos, um em Miracema e um em Maricá. No ano passado inteiro, foram 7.800 casos, com 11 mortes. Hoje, muitas cidades participam do Dia D de combate à dengue, que está sendo realizado em todo o Brasil. É o caso de Iguaba Grande, cidade com o maior índice de infestação da região dos lagos, 2,6, quando não poderia passar de 1 esse índice. Isso significa que de cada 100 casas, em quase 3 foram encontrados focos do mosquito transmissor. Na cidade, agentes entregaram panfletos e a população, aí orientando a população sobre como evitar os criadouros do mosquito da dengue. São aquelas informações básicas, né, que todo mundo já conhece, mas às vezes anda esquecendo um pouco. Vale aqui a gente relembrar, evitar a água acumulada em recipientes, como vasos de plantas e pneus. Certinho, então, ela falou aqui no vídeo, todo mundo sabe. Mas nem todos sabem. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que estão desinformadas, que não sabem o que fazer. Então, por exemplo, eu não sabia, André, que até na geladeira, certo? Tem geladeira que ela é toda lacrada, mas tem uma parte que acumula água. Então, quando eu fui ver, a minha geladeira é assim. E o que acontece? Aquela bandeja, ela não sai. E aquela água pode ser um local aí potencial para o mosquito da dengue. Às vezes, o que é que eu fazia? Ia lá com um pano para tirar aquela água. Mas aí agora, o que é que eles estão aconselhando? Colocar sal na água. E aquela água você não pode tirar, professora, que aquela água é utilizada para resfriar o compressor. Então, aquelas geladeiras mais modernas, principalmente essa Frost Free Duplex, que no fundo da geladeira tem um reservatório em cima do compressor, que fica lá em cima do compressor. Muita gente pega esse reservatório e joga água fora, dizendo, tá acumulando água, eu vou tirar para poder ele absorver mais água. Não, essa água tem que permanecer lá, que ela funciona como uma fonte de calor para absorver o calor do compressor, para não deixar que sua geladeira acabe aquecendo muito e venha a queimar. Tem que deixar aquela água lá. Bota sal, não sei se bota água sanitária, bota algo aí. Água sanitária não é só o sal, né? Só o sal para poder combater o mosquito da dengue. Mas deixa a água lá, tá bom? Aí eu não completei, tá certo? Eu tirei porque tava suja e fede. Então eu tirei, fiz a limpeza e coloquei, porque fica serpentina lá dentro. Então, agora já tenho que colocar outra preocupação. Aí quer dizer, a gente com criadouro sem saber. E assim, isso porque a gente está informado. E sem contar, imagine, o nosso país é grande. Várias pessoas que não assistem, que não têm informação. E vocês aí, tá fazendo a parte de vocês, porque agora é o mosquito da dengue, é chikungunya, é zika e a dengue. Então, várias doenças. A pior delas é a dengue. Mas o que é que está causando aí danos às grávidas? A zika, porque estão nascendo bebês com microcefalia. Então, assim, as mulheres, os casais, né, que estão grávidos, estão no pânico. E assim, eu fico até preocupada também, porque essas mulheres que estão grávidas estão em constante tensão. Pode até desenvolver depressão. Imagine aí, após o parto, essas mulheres, além de ter, certo, os seus bebês com a microcefalia, podendo desenvolver até depressão pós-parto, porque você passar 9 meses sobre tensão, isso é terrível. Então, assim, quem tem dinheiro está saindo do país. Mas a grande maioria não tem. E aí, o que fazer? Repelente tá o olho da cara, tá caro.
tem os naturais, mas será que as mulheres grávidas podem usar esses repelentes? E aí usa mosquiteiro, usa roupa, mas fica paranoica, não pode encostar nada. Com razão, não é isso? E aí, Goiabeira está dizendo aqui, na minha casa não tem esse problema, porque a minha geladeira, ela não acumula água, mas a sua e a dos outros, e faz até uma piadinha aqui, mas tudo bem. O pessoal lá de Cabel, o sal é bom para combater, nesse caso aí, certo, da geladeira, que a água fica lá armazenada. E em outros casos tem o produto lá, químico, certo, que o pessoal da zoonose sai colocando. O ideal é o quê? Não ter água parada, não ter água acumulada. E vamos nessa também na luta contra o mosquito, porque não é possível, do jeito que está, vai exterminar a população. E isso faz parte o quê? Da gente, nós temos que fazer uma faxina, limpar o país. Vamos nessa? Aí o pessoal fala, o Pro indica um repelente natural? Não, vai na mídia que vocês vão ter aqueles que faz com cravo, canela, álcool, que coloca lá de molho, infusão, e aí um ótimo repelente, tá certo? Então, aí o pessoal fala, de baixão, Pro, o mosquito não é mais forte que a nossa nação, depende. Se nós nos mantermos conscientes e unidos, realmente, ele não vai ter vez. Mas se a gente fazer vista grossa e deixar, tem que denunciar. Ou então, de repente está lá na rua, vai lá, pega, atira, certo? Repreende a pessoa que está fazendo isso, tá bom? Então vamos nessa. E dando continuidade, o que é que nós temos? A cidade mais fria da Bahia é o quê? Rio de Contas. E vocês não me mandaram aqui a mínima temperatura e a máxima da cidade de vocês. Vejam aqui Chapada Diamantina, nas madrugadas mais frias, a temperatura chega ao quê? Aos 4 graus Celsius. Imagine aí Salvador chegar com a temperatura dessa. Eu ia adorar, certo? Mas o povo aqui é muito frio. Bastou chover, já está todo mundo encapotado. E no topo das serras, a temperatura o quê? Fica próxima a 0 graus. Então aqui é sertão. Quanto mais distante do mar, maior vai ser o quê? Essa influência de altas e baixas. Então, por exemplo, Feira de Santana, 100 quilômetros de Salvador. Então, durante o dia, quente. À noite, por volta das 5 horas, a temperatura começa a cair. É o quê? É uma, não é brusca, mas é notável. Então, assim, no nosso corpo tem um órgão, uma glândula responsável para manter assim o equilíbrio, a temperatura do nosso corpo. Qual é ela? O hipotálamo. Então, o hipotálamo é o quê? É o termômetro do nosso corpo. Ele se responsabiliza por acionar as glândulas sudoríparas quando percebe o quê? Aumento de calor. Principalmente quando a gente está fazendo esporte, certo? Então, que a temperatura do nosso corpo está elevada. Então, o que é que este órgão faz? Manda informação, certo? Ele já está localizado lá no cérebro, então manda informação para o resto do corpo, que são o quê? As glândulas sudoríparas, para eliminar, certo? Diminuir a temperatura do corpo. Então vai diminuir, começa a fazer o quê? A suar. Então aí depois disso nós temos o quê? Que hidratar nosso corpo, bebendo bastante água, para manter aí o equilíbrio do nosso corpo. E Baixão já está me dizendo, a mínima é 24 e a máxima 30. A temperatura tá boa, gostosa aí lá em Baixão. Assim, qual a influência da temperatura nos seres vivos? Mas antes disso aí eu pergunto para vocês, na questão de uma pessoa, na questão não, qual a temperatura normal do ser humano? Vocês sabem? Ela deve estar entre quanto? Mais ou menos. Vocês sabem?
enquanto vocês me respondem, então vamos ver aqui a influência da temperatura nos seres vivos. Então, assim, a atividade dos seres vivos é o quê? Fortemente influenciada pela temperatura do ambiente. Então, para sobreviver, cada organismo tem que ser capaz de resistir o quê? A variações de temperatura que ocorrem no seu habitat. Então, para isso, os animais podem adaptar-se morfologicamente. Então, eles podem hibernar, estivar e migrar. Então, os ursos aí hibernam. Então, quando a gente está no inverno, que tem pessoas que dormem bastante, aí perguntam, estava hibernando? Então, dormem ali as pessoas para manter o quê? O equilíbrio do seu corpo. As aves migram, as baleias, os golfos também, eles migram. E aí Mateus me disse assim, a temperatura do corpo humano tem que estar de 36, baixão 36 e 37. Então assim, depende de pessoa para pessoa, tá certo? Então a temperatura pode variar aí de 35,5 até 36,5, no máximo 37. Então varia, certo? De pessoa para pessoa, por quê? Porque é por causa da estrutura. Coloca a minha imagem aqui. Então, depende da estrutura, do porte físico, então a temperatura varia, certo? Dentro dessa escala. Abaixo não pode, certo? E nem acima. Que isso? Porque acima, então, para constatar que a pessoa já está no seu estado febril e entrar com medicamento, a temperatura tem que estar o quê? Acima de 37,8 graus, principalmente criança. Então, criança, para ser medicada, temperatura deu 37,8 para cima, então tem que entrar com medicação ou então procurar o seu médico. Porque o que acontece? Se a temperatura do corpo humano se elevar de mais 40, 41, no máximo aí 42 graus, a pessoa começa a entrar no estado de convulsão, certo? A pessoa começa a ficar perturbada mentalmente ou ter até ataques epiléticos. Por quê? Porque se está no estado febril, isso está indicando que está no estado infeccioso. Então o corpo ali, está todo mundo, certo? Os anticorpos aliados para expulsar aquele agente causador. E se a pessoa deixar ficar no estado febril e não entrar com medicamento e ir para o médico, podem ter danos irreversíveis. Tá certo, meu povo? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês suportariam, certo, em ficar em um local com a temperatura de menos 250 graus Fahrenheit ou menos 135 graus Celsius? Responde aí para mim. A Arizona está dizendo, acima de 37 está febril. Baixio, baixa. Não, e abaixo? Não. O que acontece? Começa, certo? Seu estado, mas não deve entrar com medicamento. Quando é que entra com medicamento? 37,8. Tem gente que controla com compressas embaixo d'água ou com medicação. Quem sabe controlar, mas quem não sabe é arriscado, principalmente criança, tá certo? Deixar a febre aumentar. Então vamos nessa. E aí, vocês suportariam? Você suportaria, André, ficar em um local com a temperatura dessa? O que é que vocês me dizem? Sim ou não? Coloca o slide e coloca aqui um pipe. Arizonas, Mateus, Morrinhos, Pedra Alta. Quero a resposta para a gente ir para o nosso momento de produção. Ai, não, assim a gente vai virar picolé. Veredas que tá me dizendo. São Bento está dizendo que não. O pessoal lá de Campo do Fogo, né? Acho que é isso. Não, e dá vários risos. Eu suportaria, viu? A ficar, não muito tempo, depende do tempo. Mas, olha quem conseguiu. Anderson Silva, eu vi essa reportagem domingo, viu? No Fantástico, falei, vou levar para aula. Então, ele ficou em um local 2 minutos com temperatura, certo? De
menos 250 graus Fahrenheit. Não morreu, não teve nada, não. O que é que acontece? Para fins terapêuticos, gente. Então aqui, ó, ele ficou 2 minutos. O frio dói no osso, viu? Dói, incomoda, mas pouco tempo. Porque aqui, ó, ele tá fazendo tratamento contra dores musculares. Então aí, André, a mulherada que quer ficar sarada em cima, barriga tanquinho, a criolipólise utiliza este método de congelamento. Então, coloca um aparelho que vai o quê? Congelar as gordurinhas da barriga. Então, é esse método. Mulher não suporta? Olha as mulheres tanquinho aí. Tem outro tratamento que é um inferno na vida, que dói muito. Cadê? Por que nós sabemos, não sabemos quanto seria em Celsius, mas eu falei aqui, menos 138. Sabe, vocês vão aprender a calcular. E eu vou colocar essa mesma. Semana que vem a gente vai fazer essas transformações, tá certo? Aí Santa Rita falou, se fosse menos 250, aí eu já não sei se a pessoa ia suportar a menos 200. E tem um homem no livro dos Guinness, ele conseguiu aí, ele conseguiu a 125 graus, certo? Então aí 250 eu já não saberia. Tá bom, meus queridos? Tá bom, Ipirá? Semana que vem a gente vai aprender a calcular. Então assim, agora nós vamos para nosso momento de sintonia. Nós podemos ver o que foi visto na aula de hoje, nosso momento da síntese. Então nós vimos o conceito de temperatura, a definição de temperatura, nós vimos também como medir a temperatura, vimos o termômetro, vimos também as escalas termométricas e vimos também a influência da temperatura na vida humana. Qual a relação da vida com a temperatura, ok? E assim eu me despeço de vocês, deixando um forte abraço e até a próxima. Então assim, meus queridos, um forte abraço, agradeço aqui a participação maravilhosa de vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço!